Que bom estar com vocês, tantas religiosos. Vocês são uma força importante, muito importante na nossa igreja, também para acolher a campanha da fraternidade. A colega Moema muito bem nos trouxe o ver, que talvez possamos resumir desta forma. Nós presenciamos fenômenos, realidades, como as queimadas, as poluições, as desertificações, enchentes, o aumento da temperatura, a extinção de espécies, o garimpo, etc, etc, etc. E a Moema já deixou muito claro, temos que afirmar hoje, a atividade humana atinge o ambiente de forma destrutiva. Agora, um segundo passo. A necessidade de discernirmos. Uma palavra antiga dizia julgarmos esta realidade. Nós, como cristãos e cristãs, por sua vez, sempre queremos ouvir a palavra de Deus e discernir acolhendo essa palavra de Deus. E um dos lugares onde encontramos a palavra de Deus é quando lemos a Sagrada Escritura. E esta foi a minha tarefa de ajudar na elaboração do texto base, de trazer uma fundamentação bíblica no momento em que se chegasse ao discernimento. E assim, precisando fazer isso com muita rapidez, eu logo disse, eu não tenho como, em poucas semanas, dizer o que a Bíblia inteira nos traz de reflexão sobre o ambiente. De fato, a Bíblia não reflete somente sobre Deus, não reflete somente sobre o ser humano, mas em todas as suas páginas chega a pensar também nos seres não humanos. Quais são? O ar, a água, o solo, a temperatura, os vegetais e os animais. A Bíblia, o tempo inteiro, ao olhar para Deus e ao pensar no ser humano, também olha e acolhe os seres não humanos, os que estão nesta casa comum, não da terra. Rapidamente eu fui visitar 3 textos. Eu visitei os primeiros capítulos do livro do Gênesis. Não vou lhes mostrar isso agora. Está no texto base e eu tenho uma apresentação com uns 20 slides. Quem quiser, baixa, leva. Segundo texto que eu visitei foi o livro do Êxodo. Nós vamos trabalhar isso até as 4 horas. Terceiro texto que eu visitei, os evangelhos, e muito em especial o evangelho de São Marcos. Também não tenho tempo para lhes mostrar hoje. Está no texto base e está como uma apresentação comigo. Você pode ler o texto base, ver a apresentação e usar à vontade. Mas apenas uma visita. O que o livro do Êxodo nos traz de reflexão sobre o ambiente. Narrando esta história
da saída do Egito, surge lá um conjunto de narrativas, 10 narrativas que nos apresentam desastres ambientais. Vocês se lembram destas histórias? Parece que estas catástrofes ambientais que são narradas querem mostrar que Deus envia sinais a quem está com o poder em suas mãos, querendo convencê-lo de que precisa desistir de suas políticas opressivas e escravistas. 10 sinais foram enviados ao faraó. Parece que neste momento a natureza se tornou uma aliada àquele Deus que insistia na liberdade de quem estava sendo oprimido pelo Egito faraônico. Vocês vão se lembrar dos sinais. Quais foram? A degeneração das águas no rio Nilo. As águas se transformaram em sangue, os peixes morreram. Segundo sinal, a proliferação das rãs. Terceiro sinal, a proliferação dos mosquitos. Quarto sinal, a proliferação das moscas. Quinto sinal, a peste dos animais. Sexto sinal, a chuva de fuligem. Sétimo sinal, o granizo, a chuva de granizo. Oitavo sinal, a proliferação dos gafanhotos. Nono sinal, a escuridão. Décimo sinal, a morte dos primogênitos entre os animais e os seres humanos. 10 narrativas. 10 desastres ambientais. Para convencer o Egito faraônico de não poder continuar com as suas políticas opressivas. Nós conhecemos alguns desses sinais que ainda ocorrem também nos nossos tempos. Proliferação de insetos. Quem não se lembraria do mosquito da malária, do mosquito da dengue? A degeneração de águas. Quem não se lembra do desastre em Brumadinho, 6 anos atrás, o rio Paraupeba, transformado, se tornando vermelho, como se estivesse cheio de sangue. Aqui nós paulistanos, quem não se lembra deste dia, 19 de agosto de 2019, às 2 da tarde, a chuva de fuligem, o céu escuro. Eu até desci do prédio onde eu trabalho para dizer, eu vou tomar um chopp aqui, pode ser o fim. E o copeiro me disse, isso nós lemos no livro do Êxodo. O copeiro conhecia a Bíblia. Que mais? Chuva de granizo, também conhecemos. Mas também, às vezes, os gafanhotos nos visitam. Pouco tempo atrás, no Rio Grande do Sul. Como lemos esta realidade? Será que possa ser realmente o que o livro do Êxodo nos narra? Deus envia sinais para que nós descubramos
Qual é a vontade de Deus? Quais deveriam ser as políticas a serem adotadas? Como Deus quer que convivamos? É só existem sinais contrários. Quem continua a ler o livro do Êxodo, quando o povo já saiu do Egito, atravessou o mar e agora caminha rumo à terra prometida, caminhando rumo à liberdade, no deserto, de repente, o que não se espera, porque é um lugar inóspito, o deserto se mostra favorável à sobrevivência de quem tinha saído do Egito. Vamos lembrar duas cenas. Existe um inseto, na verdade são dois. Não, antes disso. Em dois momentos se narra como no meio do deserto brota água da rocha. A gente não imagina a presença de água no deserto, mas a natureza de repente favorece que o povo beba. Agora a natureza se torna uma aliada a este Deus que quer que o povo atravesse o deserto rumo à terra prometida. Deus cuida de seu povo enquanto caminha rumo à terra prometida. E outro milagre, o povo come no meio do deserto. Todas estas narrativas observam muito a natureza que assim existe no meio do deserto até hoje. Nós temos duas larvas, dois tipos de inseto que produzem esta secreção doce, clarinha, lá no lado direito. Você, quando levanta cedo, antes de o sol nascer, você pode recolher esta secreção e fazer com elas broas, que são como pão. E essa secreção até hoje se chama maná. O pão que cai do céu, na verdade, produzido pelos insetos. E outro milagre das codornizes. As codornizes são aves migratórias. No final do verão, lá na Europa, eles voltam para a África e atravessam o mar Mediterrâneo. E naqueles dias, ao chegarem ao norte da África, ao deserto, eles pousam após um longo voo. Você pode ir lá e pegar com a mão. A codorniz é a menor ave da família das galinhas. Você pode comer 10x frango até vomitar. O milagre das codornizes. Então, a narrativa exodal nos dá esta ideia. Ora, a natureza se torna uma aliada de Deus para oferecer sinais a quem insiste em políticas opressivas. Ora, a natureza nos surpreende como aliada de Deus para favorecer o povo dos oprimidos que agora caminha rumo à terra prometida e à sociedade nova. A natureza se torna palavra de Deus. Isso os textos bíblicos nos transmitem. É um olhar para a natureza também. Mas sim, o livro do Êxodo não nos apresenta apenas esta grande narrativa exodal, a saída do Egito. Mas o livro do Êxodo transforma esta experiência de libertação em um projeto jurídico. Egito nunca mais.
E para manter a liberdade, agora surgem as leis, todas elas apresentadas como mandamentos de Deus, para ser livre para sempre. E assim o Pentateuco nos apresenta, praticamente ocupando a metade dele, mais do que 600 leis. Não sei se vocês gostam ainda dos mandamentos de Deus, mas eu quero lhes mostrar alguns mandamentos que surpreendentemente insistem na preservação do ambiente. Não é o Código Florestal que trouxe isso consigo. Estas leis têm 2.500, 2.800 anos nas costas. Já no antigo Israel bíblico, se pensava na possibilidade, na importância de insistir também juridicamente na preservação do ambiente. E eu quero lhes mostrar alguns destes mandamentos de Deus. As minhas crianças na catequese sempre me dizem, quando pergunto no final, o que mais gostaram? Tio, quando você estudou os mandamentos de Deus conosco. Eu fiz tanta coisa, até joguei bola com eles. Não foram os mandamentos de Deus que estão em alta. Talvez Jesus agora sorri e diz, finalmente, este meu povo tão querido lá em São Paulo está estudando o que eu mais estudei na minha vida. Quando Jesus é chamado mestre no Evangelho, esta sua mestria se refere a seu conhecimento dessas leis. Essa é a sua mestria. Ele estudou direito. Fez mestrado em direito. Não? Esta é a sua mestria. Vamos visitar 5, 6 mandamentos, se vocês tiverem forças. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Um deles, lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. 6 dias servirás e farás todo o teu trabalho. O 7º dia, porém, é sábado. Sábado em hebraico significa descanso. Shabat, descanso. Para o Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. E agora a surpresa. Nem teu gado. E nem teu imigrante alemão. Desculpe, acrescentei uma palavra, né? Que está dentro de teus portões. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No 7º dia, porém, repousou. Pois o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O descanso sagrado. Hoje é sábado. E o que o sábado permite? Nós não estamos trabalhando. Isso permitiu que nós nos reuníssemos. E quando estamos reunidos, rolam as lembranças. Cultivamos a memória. Nos lembramos do que Deus já fez para seu povo. Contamos a história do Êxodo. E desta memória nasce a esperança. Se Deus já fez tudo isso para seu povo, poderá fazer novamente. Sem descanso, não haverá reunião. Não haverá memória, não haverá mais esperança. Mas a surpresa, o gado deve descansar também. Existe aqui um respeito aos animais. Isso é coisa de Deus. É até mandamento de Deus. Não é? Outra lei. Um pouco mais extenso, paciência, formulação jurídica. Não verás o gado bovino, agora estamos no Deuteronômio, de teu irmão, ou o gado miúdo dele desgarrados. Não? O que é gado bovino?
Meus alunos na PUC nunca entendem isso, nunca viram uma vaca na vida. Não? Gado bovino, touro, o touro castrado, que é o boi, a vaca, o bezerro, etc. O gado pequeno é ovelha e carneiro, cabra e bode, cordeirinhos, cabretinhos, esse é o gado pequeno. Não? Mas não verás nenhum destes animais desgarrado. Desgarrado corre perigo. Não te ocultarás deles. Sem falta os levarás de volta a teu irmão. Caso teu irmão não estiver perto de ti e não o conheceres, o acolherás no interior de tua casa. Estará contigo até o teu irmão o procurar, então lhe o devolverás. Vamos pular para o 4. Não verás o jumento de teu irmão ou o gado bovino dele caídos no caminho. Não te ocultarás deles com ele. Sem falta o farás erguer-se. Duas situações delicadas. Um animal se desgarrou. Segunda situação, um animal se acidentou. Lei é para ajudar. Tem outra lei que diz, mesmo que este animal é daquele que te odeia, que é teu inimigo, prevalece a ajuda necessária ao animal. Prevalece o bem-estar do animal e não a tua inimizade. Ajude o animal. São exemplos. Outro exemplo. Se no caminho encontrasse um ninho de pássaros diante de ti, em qualquer árvore ou sobre o chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe estiver agachada sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegarás a mãe junto com os filhotes. Sem falta soltarás a mãe. Poderás pegar para ti os filhotes, a fim de que ocorram bem a ti e te demores em dias. Uma lei interessante. O ser humano precisa comer. Pega os ovos. Pega os passarinhos para comer a carne. Mas solta a mãe. Ela procria novamente. Você não é permitido de extinguir uma espécie. Você não é permitido de ter um acesso ilimitado aos recursos que a natureza oferece. Pense. Solta a mãe. Não pega tudo. Não sei se estão gostando, se estão concordando. Eu estou apenas querendo mostrar o que os mandamentos nos propõem. Não? Obrigado, amigo. Algumas leis mais curtas. Não amordaçarás o gado bovino quando ele debulhar. Não sei se sabem o que é debulhar. Eu sou da roça. Jesus era da roça. Não, os urbanos não entendem bem a Bíblia, mas a gente explica. Não? Depois da colheita dos cereais, o material é levado a uma eira, onde tem chão batido, e agora começa a debulha. Este material precisa ser cortado. E você faz um animal com cascos caminhar em cima, e ele vai cortar o material. Depois vai ser jogado para cima. A palha, o vento leva embora, os grãos mais pesados caem de volta. Depois tem a peneira. O material é peneirado, e assim sobram os grãos que podem ser moídos, e assim você produz a farinha. Mas a lei surpreende. Não é para amordaçar o boi quando ele faz este trabalho. Ele come isso, deixa ele comer um pouco. Seria uma crueldade ele ter o seu alimento diante de si
E você diz, não, tudo é meu. Você não come aqui não. O mandamento de Deus não quer isso. Não ararás juntamente como um gado bovino e como um jumento. Esse trabalho tão pesado de arar a terra, puxar o arado, não é para colocar debaixo da mesma canga um boi que tem esta altura e um jumento que tem esta altura. Eles vão se machucar. Ou 2 bois ou 2 jumentos. Mas não animais de tamanho diferente. Vocês percebem apenas uma escolha. Mas quantas leis apresentadas como mandamentos de Deus, insistindo no bem-estar dos animais. O legislador israelita, e como isso o próprio Senhor Deus, anda sim preocupado também com os animais. E como diz um salmo, ele salva o ser humano e os animais. Que foi o argumento do Papa João Paulo II, quando ele disse, animal vai para o céu. Deus salva os animais também. Quando alguém o perguntou se o cachorro dele também iria para o céu. Um salmo diz, Deus salva o ser humano e os animais. Não? Algumas plantas. Leis que insistem na preservação dos vegetais. Pergunta de imigrante a vocês. Vocês gostam de árvores? É muito xoxo. Eu tenho minhas perguntas. O Brasil tem nome de uma árvore, me explicaram? A bandeira nossa é verde por causa dos biomas. E vocês não dizem toda a verdade no seu hino nacional. Quando cantam, nossos bosques são o quê? Mais verdes. Mentira! O verde de qualquer bosque neste mundo é o mesmo verde. Mas quem canta o hino está tão entusiasmado, olhando para os bosques brasileiros, diz que seriam mais verdes. Entusiasmo. Será que ainda temos isso? O que o mandamento de Deus diz? Se cercares uma cidade por muitos dias, situação de guerra, para combater contra ela ou capturá-la, não danificarás as árvores dela, ao brandir contra elas o machado, porque delas te alimentarás. Não as cortarás. Por acaso a árvore do campo é um ser humano para vir diante de ti em meio ao cerco? É polêmica. O legislador quer dizer, a árvore não te ataca. A árvore é pacífica. Ela não é teu inimigo, não. Ele nunca vai avançar contra você. Quem é você de pegar o machado e querer cortá-la? Mesmo em situação de guerra. Capture a cidade. Deixe as árvores em paz. Não cortarás as árvores de forma impensada. Claro, às vezes tem que cortar a árvore. Precisa de madeira, precisa de uma viga de 30 metros, tem que cortar um cedro na antiguidade. Mas não sem sustentabilidade, sem plantar outras. A Bíblia nunca está a favor de uma destruição impensada e violenta. A Bíblia não quer isso. Não é para cortar as árvores. E onde se corta as árvores, a pessoa não observa o mandamento de Deus. É inimiga de Deus. É tão simples, não? Quem é o homem que plantou uma vinha e não a vindimou? Que vá e volte à sua casa, a fim de que não morra no combate e que outro homem a vindime. Situação de guerra de novo.
precisa convocar os homens para entrarem na guerra. O que a lei diz? Se alguém plantou uma vinha, a uva é mais importante do que a guerra. Que fique então em casa e beba, coma as primeiras uvas, beba o primeiro vinho. Isso é muito mais importante do que a guerra. Que lei louca, né? Mandamento de Deus. Achando que a uva é mais importante do que a guerra. Leis que Jesus acolhe. Quando entrares na messe de trigo de teu próximo, poderá colher espigas com tua mão, mas não menearás a foice sobre a messe de teu próximo. Você tem acesso livre à plantação de outro para matar a sua fome. O que a terra produz deve alimentar a todos, não importa quem plantou. Outra lei, quando ceifares tua messe em teu campo e esqueceres um feixe no campo, não voltarás para pegá-lo. Será para os 3 grandes representantes dos pobres, o imigrante, a viúva e o órfão. Assim o Senhor teu Deus abençoará cada obra de tuas mãos. Depois ainda o ano sabático. A cada 7 anos a terra deve descansar. Hoje isso está sendo estudado. Quarta-feira vou partir para o Amazonas lecionar 3 dias numa faculdade de engenharia ambiental, levando a campanha de fraternidade a eles. Vamos dialogar. Eles já estudam como a terra precisa descansar. Se não pode explorá-la de forma ilimitada. Já no antigo Israel, a lei, a cada 7 anos, o ano de descanso, e disso nasce o ano jubilar, 7 vezes 7 anos, 49, a cada 50 anos, a igreja celebra a cada 25 anos, este ano jubilar. Além de a terra descansar, também as dívidas devem descansar. Uma lei socioambiental. Não? Para voltar a ter de novo melhores condições de viver. Resumindo, lendo as leis no Pentateuco, os mandamentos de Deus, podemos ver que tem várias formulações jurídicas que se mostram favoráveis à preservação da natureza. Visam ao bem-estar dos animais, visam ao respeito aos vegetais, prescrevem uma restrição do acesso aos recursos naturais, prevêem inclusive o descanso da terra e também insistem na seguinte dinâmica: a produtividade, a generosidade do solo produzem um excedente. E a terra nos dá o grande exemplo. A terra é generosa. Ela é capaz de alimentar a todos. Então você, ser humano, aprenda da terra. Seja também você generoso. Não? Da mesma forma, não combatendo a fome, não insistindo no perdão das dívidas. Últimos minutos. Me falaram que vocês são católicos e católicas. Verdade? Vocês vão à missa? Claro, não? Nós comungamos? Que pão comemos na missa? Não? O livro do Êxodo, e depois Jesus, ao celebrar a última ceia com aquele pão, nos traz um pão que é o pão ázimo, pão não fermentado. A maior dificuldade para mim na catequese de primeira comunhão é convencer as minhas crianças de que a hóstia seja pão. Elas sempre me dizem: tio, eu levo umas hóstias não consagradas para depois não se assustarem na primeira comunhão. Que
pão ruim é este? Isso não é pão, tio. Daí a chance. Não é pão fermentado, que tem este gosto do qual vocês gostam. Mas é um pão especial. Se chama pão não fermentado. Pão ázimo. Qual pão é este? Hoje, na Igreja Católica, é pão de trigo, feito da farinha de trigo. Jesus, na última ceia, comeu pão feito de cevada. Mas isso não é tão importante. O pão traz primeiramente consigo toda esta história de ter sido, antes de tudo, um grão que depois germinou debaixo da terra, que se tornou planta, espiga, novos grãos na espiga. Depois se chegou a colheita, a joeirada, a peneirada, a estocagem, a moagem. Daí surgiu a farinha, ou a farinha fina, que é a sêmola. E agora vamos fazer a massa. Nós vamos misturar a farinha com água. E neste momento ocorre a decisão de ter pão fermentado ou pão não fermentado. O pão não fermentado, eu faço a massa em 5 minutos, coloco sobre uma pedra quente e eu tenho a fogaça. Se eu fermentar a massa, eu preciso acrescentar um acelerador fermentador. Um pedaço da massa fermentada do dia anterior. Funciona. Espuma de cerveja, excelente. A Moema é de Teresópolis. Lá faz uma cerveja maravilhosa, com a receita da cidade da minha mãe. Compraram a receita, por isso é tão boa, né? Tudo é bíblico aqui, né? Espuma de cerveja serve bem para fermentar. Pedaços de frutas serve bem, mas é um processo. Você tem que baixar, ter a temperatura adequada, a massa tem que andar, são horas. Este pão não é mais rico agora. Ele tem o mesmo valor nutritivo, mas ele tem um gosto muito melhor. O pão fermentado. Por isso comemos pão fermentado. Mas o pão não fermentado tem toda a legislação no livro do Êxodo, do Deuteronômio. O que deve acontecer? O que aconteceu na noite da saída do Egito? Este pão não fermentado representa a pressa. A hóstia consagrada continua a fazer isso. Pressa é para sair da sociedade escravista, faraônica, opressiva. É com pressa nós temos que mudar. Segunda coisa, o Deuteronômio diz como as minhas crianças: tio, que pão miserável é esse? É o pão mais simples, que representa a miséria. É o pão da miséria, diz o Deuteronômio. Este pão deve ser comido durante 7 dias. Deus criou o mundo em 7 dias. Agora a nova criação. Deve-se fazer a festa dos ázimos. Então, deve-se tornar memória. Nossos pais saíram do Egito. É para lembrar-se, comendo novamente estes pães ázimos, mas não fica somente no pão. Já come a carne junto. A carne representa a riqueza. Não? E este ritual deve acontecer em todas as moradas, em todas as habitações. Todo o povo deve se conscientizar. O Evangelho nos narra, enquanto comiam, Jesus fica preso e morre
no primeiro dia dos ázimos, na festa da Páscoa judaica. Mas quando, na última ceia, come como seus, ele toma um destes pães ázimos, que é o pão da miséria, que deve ser comido com pressa, que representa a saída do Egito, pronuncia a bênção, parte o pão como seus, lhes dá do pão e diz, agora este pão assume mais um significado. Se torna o meu corpo, me traz realmente presente. Sem anular toda a representatividade que este pão já trazia consigo. Jesus acolhe isso e diz, este pão sou eu. Mas este pão, quando amanhã comungamos, talvez a gente possa se lembrar. Ele representa toda a complexidade do ecossistema. Este pão é originado pela terra. A semente somente germinou porque tinha água. A terra somente produziu porque ela é oxigenada, tem ar. Somente cresceu a planta porque teve a temperatura certa. Os 4 seres abióticos: o ar, a água, o solo e a temperatura. Este pão representa os vegetais, ele era um vegetal. Trigo. Este pão somente existe porque os animais puxaram o arado e depois a carroça e levaram o material à eira. Este pão tão simples nos traz todo o ecossistema, a complexidade dele, a memória. Este pão não nos traz somente Deus e o ser humano. Sim, claro que traz. Mas junto a isso, toda a natureza. Este pão é ecologia integral. É o maior símbolo da ecologia integral. Transmite a memória do Êxodo, que é ecoteologia. Então, fechando. Olha, estou conseguindo 2 minutos. Não é? Pergunta: temos esperança? Hã? Pouca. Mas a igreja continua a querer escutar a palavra de Deus. Nós a escutamos agora 45 minutos. Lemos a Bíblia. A Bíblia é favorável à preservação do ambiente. Primeira coisa. Segunda coisa, podemos espiritualmente envolver a natureza. Olha aqui o que os irmãos fizeram. Isso é ecoespiritualidade, não? Terceira coisa, na igreja sim, nas nossas salas de catequese, nas homilias, onde nós lemos a Bíblia, nós podemos ter educação ambiental. O Papa Francisco, os documentos da CNBB pedem isso. Nenhuma catequese sem educação ambiental. Quinta-feira vou voltar ao estado do Amazonas, onde a Secretaria da Educação proibiu os professores de tocarem na questão ambiental no ensino das escolas públicas. Nós vamos resistir como igreja. Mesmo que nos matem, a gente vai falar sobre o ambiente. Mesmo que o governador do estado não queira isso. Ele foi denunciado quarta-feira das cinzas, com todo o governo do estado do Amazonas, à ONU, pelo cardeal amigo Dom Leonardo Steiner. Agora vão querer matá-lo. Mas ele tem coragem. E muita coragem. Não? A pastoral da ecologia integral está nascendo lentamente. Ainda em muitos lugares precisa nascer. E a nossa esperança, vocês são a minha esperança,
multiplicadoras da campanha da fraternidade de 2025. Eu trouxe o texto base, a Moema e eu estivemos na equipe de redação e eu briguei por vocês. Este texto base custa nas editoras R$24. Ele está lá na mesa, R$10. Não? Este texto tem que ser popular. R$10 é, lá onde eu moro, no Tatuapé, a metade do preço de um pedaço de pizza de mussarela, sem calabresa. Metade de um pedaço de pizza. Levem, não? E junto a isso, caso queiram, agora um mini comercial, porque este projeto está chegando a toda a Arquidiocese neste ano. Chama Perícope, livros de 50, 60 páginas, cada livrinho explica um trecho do Evangelho. Estarei com 24 encontros em todos os decanatos até junho, junto ao padre Fernando Gross, responsável pela animação bíblica na Arquidiocese. E no segundo semestre a gente volta. Já tem 5 livros, vejam na editora Paulinas, lá também custa R$14, mas eu tenho 40%, R$10. Não? Eu brigo, não, tem que ser popular. Obrigado, até logo.